Olá, sejam todos bem-vindos. Este aqui é o primeiro vídeo neste canal no qual eu estou me aventurando a postar um pouco de conteúdo no YouTube em relação às minhas rotinas organizacionais de estudo. Recentemente eu iniciei meu estudo de graduação, minha faculdade né, no curso de administração aqui pela Unicesumar. Estou com o estudo aberto aqui na área do calouro. Eu estou na terceira ou quarta semana, se eu não me engano, em relação aos estudos. Eu comecei lá nas primeiras semanas de janeiro, já estamos no dia 24. Já me atualizei um pouco referente a como funcionam as atividades, como funciona a organização e o conteúdo que é divulgado ou entregue aqui pelo Studel, no Espaço Calouro principalmente, e algo sempre bem organizado. Está havendo também as aulas online. Nessa semana houve na quarta-feira ou na terça-feira, se eu não me engano, algo sobre ambientação para tirar as nossas dúvidas. Agora na primeira semana de janeiro de 2025. Nas primeiras semanas, perdão. E então eu quero mostrar um pouco como eu faço para me organizar quando eu vou estudar sobre os conteúdos que foram da aula. Estou atualmente no módulo de Teoria da Administração. Aqui pelas aulas não haverem começado ou iniciados ainda, eu já me adiantei e já estudei esse conteúdo que já havia disponível aqui. Como é a minha primeira faculdade e como eu não encontrei um assunto objetivo em relação à disponibilidade das aulas conceituais aqui no módulo, como por exemplo se estas seriam atualizadas, eu já estudei esse conteúdo da minha forma que eu costumo estudar para os cursos EAD, que é sempre com foco e diariamente certas quantidades. Geralmente eu gosto de finalizar sempre a primeira aula no mesmo dia de estudo. Eu não deixo para finalizar no próximo dia, ou para rever conteúdo, ou marcações para o próximo dia. Se eu iniciei a aula hoje, por exemplo, eu gosto de fazer as anotações, após finalizar a aula, rever o conteúdo, fazendo as anotações, escrevendo as dúvidas, pesquisando depois as dúvidas, como uma forma de conseguir já finalizar aquela parte ali. Então não deixando para depois. Agora, talvez pela questão de disponibilidade de tempo, por as aulas aqui da Unicesumar levarem de 50 minutos acima, ou ao menos estas que estavam disponíveis aqui, eu estou me readaptando a buscar uma forma de acompanhar as aulas, ou durante as aulas, ou após elas, no caso do livro que eles disponibilizam aqui na Teoria da Administração, eu já vou falar dele também, e anotando aqui no caderno que eu tenho ao lado do computador para fazer as pesquisas depois, ou os assuntos ou os temas que eu julgo interessante. Mas eu acho que seja mais interessante, ao menos nesse primeiro momento, ao menos para mim funcionou assim, aqui no livro da Teoria da Administração, e fazendo as próprias marcações através do Adobe, do aplicativo Adobe, este aqui, Adobe Reader. Eu já abri aqui na minha página do módulo 1, leituras sobre Teoria da Administração, e aqui você pode notar que há algumas marcações, como você pode ver. Algumas marcações nos módulos, na qual eu posso, dando 2 cliques, adicionar comentários, anotações. Porém, essa parte aqui de notebook, na qual eu adiciono comentários digitados, eu não acho interessante. Ao menos como a forma, para trazer de uma forma um pouco mais organizada, mais centralizada as informações, na qual eu for separar ou filtrar, eu preferi utilizar o Notion. Eu já vou apresentar ele também, mas assim, nesse primeiro momento, a cada página ou a cada parte do livro na qual eu faço a leitura, eu já faço a marcação quando eu encontro o texto que é interessante. Por exemplo, aqui no Adobe você tem as possibilidades de fazer as marcações, sublinhar texto, mudar as cores do texto sublinhado, apagar caso precise fazer alguma correção. Tem outras funções aqui que você pode encontrar no menu lateral. É um aplicativo bem completo como se trata de leitura em PDF.
Você pode fazer marcações com riscos também, pode desfazer caso erre, na setinha aqui acima ou no Ctrl Z. Tem desenhos, anotações de texto que você pode incluir também. Eu gosto de, sempre que termino a leitura do dia, o estudo do dia em uma determinada página, vir aqui e digitar que eu parei naquela página, para ficar mais fácil de encontrar e para rever o conteúdo. Ou, por exemplo, quando eu tenho que retornar naquela página para fazer as anotações, ali no Notion, eu utilizo dessa forma aqui, por exemplo, verificar, anotações. Dá um clique ali na seta e aqui você pode mover e adicionar ou cobrir ou pôr na parte que você quiser aqui na qual fique destacado. E aí, sendo o mais recente, você pode conferir aqui no seu histórico de lançamentos. Aqui, por exemplo, você pode ver que eu lancei um continuar a partir de no dia 23. Hoje eu não iniciei os estudos ainda, mas aí você pode continuar verificando e aqui verificar marcações. Foi exatamente esse que eu coloquei. Você pode adicionar uma resposta, um conteúdo, pode excluir depois e fica de livre controle essas marcações. É um aplicativo gratuito, você instala ele a partir da Microsoft Store e é excelente para trazer esses destaques, alterar cores, fazer seu sistema de cores em relação aos filtros nos quais você quer adicionar. Aqui, por exemplo, eu utilizo laranja ou azul para citações do livro, interpretações explicativas em relação à citação de algum autor, como vocês podem ver aqui. Em assuntos mais destacados, eu acho interessante colocar algumas setas ou medianos no qual não é tão importante a ponto de fazer uma marcação. E aí você é totalmente livre para fazer marcações, colocar comentários sobre determinados tipos de assuntos discutidos no livro, ou fazer a marcação conforme você achar interessante. Como aqui, por exemplo, marquei esses textos aqui em cima, descrevendo as explicações um pouco mais resumidas, adicionei comentário, fiz a marcação geral, e aqui eu utilizo destas questões aqui para trazer ao Notion. E no Notion eu tenho um modelo de plano de estudos bem simples, nada muito elaborado. Eu utilizei aqui buscando um modelo mesmo, aqui na aba de modelos no Notion. Aqui pesquisando estudo, ou plano de estudos, ou modelo de estudo. Havendo a palavra estudo, acredito eu que você já consegue encontrar algo. A internet ficou um pouquinho lenta, mas você consegue encontrar diversos modelos interessantes e bem completos para você incluir e desenvolver a sua rotina de estudo. Então eu recomendo bastante o Notion por essa questão dele ser bem adaptativo em relação às suas necessidades. E à medida que você vai construindo ou vai editando, você consegue transformar aquilo no seu modelo de estudo e utilizar daquilo ali da melhor forma para você adicionar as suas leituras, suas marcações e observações. Aqui eu comecei a utilizar um pouco mais o Notion a partir do dia 19. Tenho aqui algumas coisas que foram lançadas, algumas rotinas que eu estou tentando já aplicar a rotina incluindo o Notion, mas houve os outros dias que eu fiz o estudo também sem utilizar ele. Aqui você pode perceber que há uma lista de uma tabela com uma lista de tarefas, na qual quando eu adiciono aqui uma tarefa e marco um determinado dia ou data, ele desce aqui para o calendário, onde eu tenho uma visão geral do mês. Então, para mim, somente isso já foi o suficiente para eu conseguir ter um pouco mais de noção do que será feito em determinado dia, ou do que eu posso adicionar em determinado dia, ou mover caso eu não consiga cumprir no dia que precisa ser cumprido, por exemplo. Hoje, sendo dia 24, eu tenho que fazer a leitura até a página 95. Eu estou na 75 atualmente. Eu faço até a 95 e quando eu chego na 95, na leitura, eu faço as marcações. Enquanto leio, claro, eu faço as marcações e retorno para fazer as anotações referentes àquelas marcações. E aí eu utilizo aqui do próprio Notion para fazer esses lançamentos. Aqui eu tenho a matriz gradual, a matriz dos estudos, que será feita em 2025. Tenho aqui a aba da página da teoria da administração.
Eu achei interessante dividir dessa forma. Aqui no Studel tem a opção de teorias da administração e cenários econômicos como as disciplinas. Então eu achei interessante adicionar estes blocos aqui, essas páginas, para cada disciplina que foi estudada. E aí, se havendo necessidade de alteração devido à quantidade de disciplinas que vai haver na graduação, eu posso alterar esse formato aqui para qualquer outro formato que se adeque melhor à minha visualização e à necessidade de voltar aqui para consultar. Mas nesse primeiro momento, onde há pouco conteúdo, ou não foi estudado vários conteúdos, eu deixei organizado dessa forma. Abrindo aqui a página de administração, você pode encontrar anotações, adicionar páginas de anotações dentro deste menu, teoria da administração parte 1, aqui eu estou dividindo em partes do livro, no qual, abrindo a página, você pode adicionar comentários. A parte 2 ali está vazia ainda porque eu não adicionei. Eu estou atualmente na parte 2, na qual, ao finalizar, eu vou adicionar uma transcrição utilizando a minha interpretação do que foi aprendido, do que foi lido ali no livro e nas aulas. Por isso eu acho mais interessante fazer sempre, ao finalizar, essa questão de trazer o que foi estudado, só que com a minha interpretação. Digitada ou escrita, vai conforme a sua necessidade. Em teoria da administração, na parte 1, já adicionei um conteúdo aqui, trazendo as referências, prints, observações do livro, copiadas mesmo, escritas também. É algo bem interessante que você pode fazer utilizando o Notion. É algo praticamente bem perfeito em relação à organização de estudos. Então esse é o meu primeiro vídeo. Sejam todos bem-vindos. E estes são os aplicativos que eu recomendo: o Adobe, o Notion. E também, caso você faça uso de sons para enquanto você estuda, como exemplo lo-fi, ou você goste de ter um relógio ali do seu lado para acompanhar o tempo de estudo ou definir um tempo de estudo diário. Aqui, por exemplo, eu faço de 2 a 3 horas diárias no período da noite. Tem no próprio Windows o aplicativo relógio. Clicando na tecla Windows e digitando relógio, você já encontra ele. E ele tem essa função aqui de foco. É algo bem interessante que eu descobri recentemente. Eu utilizava um aplicativo externo ou um site para ele contar as 2 horas na qual eu queria fazer o estudo, e dessas 2 horas ele define 5 minutos de intervalo em alguns determinados períodos. Por exemplo, aqui eu tenho 2 horas para estudo ou de foco, como o relógio chama, e dentro dessas 2 horas eu terei 3 intervalos que foram definidos e calculados por ele. Cada intervalo tem 5 minutos. Então, por exemplo, se eu iniciasse aqui, eu teria 25 minutos de um giro, teria uma pausa de 5 minutos, e ao finalizar essa pausa de 5 minutos, ele contaria novamente 25, 26 minutos para retornar ali àquele estudo. Então eu acho muito interessante para você conseguir se organizar, conseguir ter um momento para respirar, beber uma água e ir ao banheiro, sem perder o foco ali no que você está fazendo, que no caso é o estudo. E também tem o Microsoft To Do. Eu não vou abrir aqui por causa da particularidade de algumas listas em relação ao meu trabalho, mas é um ótimo aplicativo também, no qual você pode estar instalando, verificando. Ele tem sincronização com o celular, e em todas as máquinas onde você instalar ele, ao finalizar uma tarefa, por exemplo, no celular, caso você estudou pelo celular, vai finalizar também no computador. E é algo que eu acho bem interessante, porque você pode anexar arquivos, pode anexar informações, imagens, se não me engano, áudios também, colocar anotações, definir categorias como, por exemplo, aqui temos importante, planejado, todas atribuído a mim tarefas do meu dia. Você pode definir como estudo de administração, bacharelado de administração, graduação, e assim determinando as categorias ou módulos do qual você precisa fazer estudo, assim também como disciplinas. Então eu acho que é algo bem interessante para você que precisa ter algo mais descrito ou algo mais visual do que precisa ser feito. E aqui no Studel nós temos algo em relação à otimização do tempo, ou melhor dizendo, sobre
sobre essa aula aqui que foram disponibilizadas em relação ao nosso controle de tempo, tanto para estudo quanto para controle pessoal, para você desmembrar as suas necessidades do dia, mas não em relação às importâncias das coisas que você tem que fazer porque são obrigações a fazer, que se não forem feitas gerarão algum problema. Esse não é o objetivo do To-Do. O objetivo aqui é você desmembrar as necessidades que você tem, seja de estudo, trabalho ou pessoal, e a partir daí você ter ao menos uma visualização geral do que precisa ser feito e conseguir te retirar dali as importâncias das questões que precisam ser feitas, ou resumindo, as questões mais importantes, e aí realizar as importantes, não deixar as menos importantes se acumularem, e dar também seu determinado tempo e períodos, porque no tudo você consegue atribuir períodos. Por exemplo, em determinado horário eu vou cumprir e tal tarefa, você pode fazer isso. Então eu acho um aplicativo bem interessante para você estar utilizando também para agregar a sua organização de estudos, assim também como um controle de pastas nas qual você faz os lançamentos de livros, atividades, possa ter uma planilha ou qualquer coisa que você ache interessante salvar o seu conteúdo de estudo, como matrículas, comprovantes de atividades ou demais questões como prints ou outras coisas relacionadas ao estudo. É isso, gente. Desculpem a minha dicção, que é um pouquinho complicada às vezes, mas muito obrigado a todos por acompanharem até aqui, e talvez eu poste um pouco mais de conteúdo. É somente isso mesmo, minha primeira visão em relação o momento onde eu estou me adaptando um pouco mais a estudar aqui para a administração na Unicesumar.